volta. Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um incêndio destruiu totalmente na tarde de hoje uma ótica localizada na Avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande. Segundo os bombeiros, o fogo possivelmente foi causado por uma pane nas instalações elétricas. De acordo com a proprietária do estabelecimento, Flávia Maria Vasconcelos, a loja inaugurada há apenas um ano estava fechada, já que era horário de almoço dos funcionários. Por isso, ninguém se feriu. Apenas um computador estava ligado. O tenente do Corpo de Bombeiros, João Alves, informou que o local onde estava o computador foi o ponto central do incêndio. Os motivos que provocaram o incêndio ainda estão sendo investigados. Os desafios da gestão pública estão sendo debatidos até amanhã na Expo Cidades, evento que reúne aqui em Campo Grande quase 80 prefeitos de todo o estado. O objetivo é promover o desenvolvimento dos municípios através de parcerias. 6 macro-regiões do estado, que inclui a Grande Dourados, região do Bolsão, regiões Leste, Oeste e Sul, podem ser beneficiadas a partir de janeiro de 2013, com o Programa de Desenvolvimento Nacional. O objetivo é levar aos municípios do interior de Mato Grosso do Sul indústria, comércio, agricultura, entre outros pontos para o desenvolvimento destas regiões. Sérgio Longen, presidente da FIEMES, ressalta que este encontro com as 79 prefeituras do estado é para colaborar, dar apoio aos municípios que hoje passam por dificuldades financeiras e estruturais. Estamos tratando as prefeituras como uma empresa e essa empresa hoje passa por dificuldades financeiras. De que forma podemos colaborar com isso? Gestão pública. O que estamos trazendo no estado não é novidade em outros estados, simplesmente estamos disponibilizando de uma forma bem coordenada aos municípios de Mato Grosso do Sul o projeto de gestão pública. E a cidade de Bela Vista, que passa por problemas como a falta de asfalto, de aterro sanitário, além do lixo que é deixado perto da rodovia, será uma das beneficiadas. Para o prefeito eleito, Abraão Zacarias, este encontro vai ajudar nas próximas administrações. Ele também ressalta que vai assumir uma cidade com graves problemas de infraestrutura. Mesmo eu sendo experiente, eu acho que é um ponto positivo, onde sairemos aqui já preparados para assumir os destinos da nossa cidade. Eu vou pegar uma cidade quase idêntica àquela cidade que foi atingida pelo tsunami. Mas eu não quero dizer isso após dia 1º, porque eu com meus secretários, que já está montado meu secretariado, nós vamos comentar e fazer essas críticas por enquanto. Mas a partir do dia 1º nos resta a tomar atitude e dizer ao povo de Bela Vista, aqui nós estamos e viemos para resolver todos os problemas. É claro, com a dificuldade de arrecadação, com a dificuldade de repasse do governo federal, com essa isenção de IPI, mas eu vou buscar junto ao nosso governador do estado, André Putinelli, algumas questões que nós possamos resolver as questões mais drásticas da cidade. Ainda durante o evento, o governador do estado, André Putinelli, comentou sobre a questão da distribuição dos royalties do pré-sal, que é feita de forma desigual entre os estados da federação. Nós estamos discutindo o pré-sal. Já existe prospecção de petróleo do pré-sal. Nós queremos que o pré-sal seja dividido para todos os irmãos brasileiros, não na proporção que era dividido anteriormente. 95% para Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo e 5%, a grosso modo, para todo o Brasil. É justo isso? Saúde todos os estados têm que fazer, educação todos os estados têm que fazer na mesma proporção, está na Constituição. Agora, quando a Petrobras ganha dinheiro através da exploração diretamente ou indiretamente por empresas licitadas, e vêm riquezas para o Brasil, não querem dividir com os outros irmãos? Nós somos irmãos de segunda categoria. O prefeito eleito Alcides Bernal reuniu na tarde de hoje a imprensa para comentar as primeiras semanas de trabalho com a equipe de transição do prefeito Nelson Trade Filho. Ele se mostrou insatisfeito com a parceria e fez duras críticas à equipe.
O prefeito eleito Alcides Bernal, do PP, realizou uma entrevista coletiva, onde, acompanhado de seu vice Gilmar Olarte, dos vereadores eleitos aliados Cazuza e Chocolate e de sua equipe de transição, além da professora Dinancy Ranzi, que integra a Comissão de Saúde, e do ex-deputado Semi Ferraz, apresentou um balanço de sua viagem a Brasília, ocorrida na última semana. Dizendo o seguinte, que nessa semana passada eu estive em Brasília conversando com a bancada federal do nosso estado para ratificar um pedido de apoio ao Mato Grosso do Sul como um todo. Eu falei como deputado estadual que sou e como prefeito eleito pedi para que nós tenhamos um empenho especial da parte da bancada com relação a Campo Grande, que recebe a todos os munícipes dos municípios do interior do estado, né? E falamos sobre todos os temas, destacamos a questão da saúde, que foi uma reivindicação constante em toda a campanha, que é um problema que se arrasta há muitos anos e que é de responsabilidade de todos. Lá eu ouvi o compromisso dos deputados federais e também dos senadores Moca e Delcídio, no sentido de que eles buscarão fazer com que as emendas apresentadas em 2011 e que devem ser empenhadas até dezembro de 2012 para que possam ser implementadas em 2013. Um dos temas mais polêmicos da reunião foi revelado por sua equipe de transição, que destacou não ter contado com a colaboração da equipe de transição da atual administração, fato que tem dificultado o trabalho de avaliação da comissão. O que existe de concreto e o que existe de prático é que esse processo hoje enfrenta obstáculos, enfrenta dificuldades. Nós confiávamos que a partir do dia 19, quando iniciamos nosso trabalho, todo o material elencado pela resolução do Tribunal de Contas já estivesse disponível, mas nós continuamos sem dispor daquelas informações gerenciais, daquelas informações mais executivas que permitiriam que a gente tivesse segurança sobre o que, como prover a continuidade dos serviços administrativos entre os 2 anos. Então, esse hoje é a situação da equipe de transição. Nós estamos à disposição da equipe disponibilizada pela Prefeitura, nós estamos comparecendo regularmente, nós estamos pedindo, inclusive, prazos para o fornecimento desses documentos, mas nós consideramos que a essa altura do cronograma de transição, esse trabalho encontra sobre um grande risco, um risco de perda de efetividade, porque essas informações mais executivas, as informações gerenciais, como estou insistindo aqui, ainda não foram transmitidas à comissão de transição nomeada pelo prefeito Alcides Bernal. Por sua vez, Bernal informou que já acionou o departamento jurídico de sua comissão de transição, mas que já conversou com o prefeito interino Edil Albuquerque e que irá conversar com Nelson Trade Filho assim que ele voltar de viagem. E eu estou aberto a conversar com o Nelson. Já falei com o próprio Nelson, já conversei com ele. Falei com o Edil, ontem nós conversamos demoradamente, inclusive por telefone. E hoje eu estou surpreso em saber que ele disse para a minha comissão de transição que é melhor falar com o Nelson do que falar com ele, ou seja, ele descarta. Mas diante desse problema, o senhor não vai procurar ele? Vou procurar. Quem é mais prejudicado é o senhor, que é o próximo. O prejudicado é o nosso município, né? E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. Consagrado
agora as notícias nacionais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o escoamento da produção brasileira foram temas discutidos em comissões do Senado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária discutiu em audiência pública a situação das rodovias, ferrovias e hidrovias utilizadas para o escoamento da produção agrícola brasileira. Os participantes analisaram as obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento e pediram mais investimentos do governo para favorecer os produtores e reduzir o chamado Custo Brasil. Há uma cobrança do mercado internacional principalmente, que o Brasil aumente a produção agrícola, aumente a produção de alimentos, e nós estamos conseguindo atingir essas metas ano a ano. E esse ano é um ano importante, é um ano que aumentou a produção agrícola, e nós não tivemos nenhum aumento nessa infraestrutura de escoamento. Ou seja, nós terminamos o ano 2012 como começamos na infraestrutura. Nós mantemos ainda os projetos, planejamentos, processo licitatório, mas na prática não houve avanço. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O documento já tramita há 10 anos no Congresso e pretende revisar vários aspectos da legislação de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas. O texto já foi aprovado pelo Senado e está agora em análise na Câmara dos Deputados. Não é um trabalho fácil. O Estatuto ele foi constituído inicialmente em uma realidade, hoje nós estamos em uma outra realidade, então a gente tem que fazer toda uma revisão para que não possamos ter legislação sobreposta, nem também possamos ter, por exemplo, questões que já estão avançadas em outros setores, termos retrocesso nesse documento. O ministro Aloísio Mercadante defende que os royalties do pré-sal sejam destinados ao Plano Nacional da Educação. Ele participou de uma audiência conjunta entre duas comissões do Senado que discutiram o assunto. O Plano Nacional de Educação estabelece metas para serem implementadas no setor nos próximos 10 anos. Erradicação do analfabetismo, ampliação do número de vagas em creches, valorização dos professores e inclusão de minorias estão entre as diretrizes do plano em discussão no Senado. Em reunião conjunta das comissões de Educação e de Assuntos Econômicos, o ministro Aloísio Mercadante detalhou o plano, fez sugestões de mudanças e falou das dificuldades para cumprir algumas metas, como implantar a educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas. Não há espaço nas escolas hoje para alcançar essa meta. Então, se não houver ampliação das escolas, infraestrutura, não há como alcançar. Para cumprir a meta de ampliar as vagas em creches, o ministro defendeu a parceria com as prefeituras. Nós só alcançaríamos a meta de 50% com a corresponsabilidade dos prefeitos, que é quem tem a responsabilidade maior para alcançar esse índice. O ponto mais polêmico da proposta é o percentual do PIB, Produto Interno Bruto, a ser investido em educação. Hoje esse índice é de 5%. A proposta que veio da Câmara prevê chegar a 10% do PIB de forma gradativa. Para o ministro Mercadante, para dobrar os investimentos em educação, o Congresso terá que dizer de onde virão os recursos. A verba, de acordo com o projeto aprovado pelos deputados, virá do pré-sal, incluindo royalties. A proposta é investir 50% desse dinheiro em educação, mas o governo quer que 100% dos recursos do petróleo sejam vinculados ao setor. O único caminho que eu vejo hoje, concreto, realista, é usado, é radical e tem que ser radical nessa questão. Qual é o caminho? É pegar todos os royalties do petróleo, todos, pré-sal, pós-sal, concessão, todos os royalties, e dizer o seguinte: a prioridade é a educação, porque é a prioridade desse país. A vinculação de 100% dos royalties é necessário, mas eu quero registrar que temos muita resistência aqui no Senado. Eu tenho recebido vários senadores dizendo que, em face da expectativa que a Confederação Nacional dos Municípios criou, em fonte nova de receitas, essas marchas que eles fizeram, nós vamos ter que trabalhar muito.
O que nós temos, senador Pimentel, é que demonstrar com clareza que para atingir esta meta, nós precisamos repassar recursos aos municípios. Se vamos dobrar os investimentos em educação em 10 anos, em 200 e poucos bilhões de reais, nós temos que demonstrar que isto só será viável quando estados e municípios receberem o recurso do pré-sal para a educação. A comissão especial criada para acompanhar a transposição do Rio São Francisco apresentou um plano de trabalho. Os senadores marcaram audiências públicas para saber os motivos no atraso das obras. Os integrantes da comissão querem ouvir os ministros da Integração Nacional, do Planejamento e da Defesa sobre as alterações no cronograma das obras. Também foram chamados representantes de empresas vencedoras das licitações e de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. O projeto de transposição do Rio São Francisco deveria ter sido concluído este ano, mas 4 dos 9 lotes estão parados. Os senadores querem saber que medidas estão sendo tomadas para agilizar os trabalhos. O objetivo do Congresso Nacional, do Senado Federal, em instituir essa comissão é ver de que maneira o Congresso pode contribuir para a concretização dessa obra. Eu acho que é perfeitamente plausível que o Nordeste tenha um novo momento com a construção da transposição. Um projeto da PUC do Rio de Janeiro usa a terapia do barro para ajudar crianças e adolescentes de uma comunidade pacificada. Os encontros acontecem em um espaço bem diferente. Uma academia de boxe no Vidigal, na zona sul do Rio. Aqui, crianças e adolescentes, todos moradores da comunidade, têm a chance de aprender um esporte. Essas meninas, com idade entre 10 e 15 anos, por exemplo, treinam pesado. No ringue, na corda, no saco. Opa, peraí. O dia de treinamento aqui nessa academia, pelo menos para elas, não começa assim não, já com sacos no soco, com luvas, e elas vão mostrar pra gente como é que é. É assim, olha, com muito relaxamento, respiração e muita arte. A psicóloga Marta Cezimbra é do Departamento de Psicologia da PUC, que patrocina o projeto. É ela que coordena a atividade, que começa com um bom bate-papo. E aos poucos, elas vão se soltando. Mas é com as mãos que concretizam o que muitas vezes não conseguem expressar com palavras. Aqui, a gente ajuda as crianças e os jovens a se organizarem, tanto no sentido físico, emocional, mental e na energia, né? Oferecendo possibilidade de enxergar o futuro. Eles chamam de terapia do barro. Em poucos minutos, a argila toma forma. A dinâmica que revela emoções ultrapassa as paredes da academia de boxe. No dia a dia, quando a gente está muito aflita, muito nervosa, a gente para, aí lembra e respira, aí fica bem melhor o dia. E você já chegou a falar isso, a ensinar isso para alguma amiga, na sua família? Já falei para minha mãe, porque minha mãe às vezes é muito estressada. Falei, mãe, senta, respira, aí ela melhora. O coordenador da academia ressalta que para o esporte, a terapia é fundamental. Qualquer esporte hoje em dia, o trabalho psicológico é muito importante. E eu acho que os esportes de combate, mais ainda. Assim o atleta vai ficar mais concentrado, ele vai estar mais equilibrado para saber receber um golpe e saber a hora certa de responder o golpe. Esse trabalho ajuda muito aqui. E no próximo bloco você vai conhecer os dados atualizados sobre a dengue em Campo Grande e as ações utilizadas pela Prefeitura para conter a proliferação do mosquito. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190.
Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. E agora as informações do tempo. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Confira agora a previsão do tempo para 5 capitais para amanhã. Mato Grosso do Sul teve um aumento de 63,29% nas notificações de dengue, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Só em Campo Grande foram registrados 184 novos casos da doença. No acumulado do ano, a capital já registrou mais de 5.000 pessoas infectadas. Para comentar esses dados e falar sobre as ações do município, eu converso agora com Alcides Ferreira, chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica do CCZ aqui da capital. Boa tarde, Alcides. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Alcides, quais ações estão sendo realizadas para conter uma possível epidemia de dengue, para evitar este caso aqui em Campo Grande? Olha, além das ações de rotina, que é da visita domiciliar, da visita aos pontos estratégicos, essa semana nós iniciamos hoje, no dia 3, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti para ter um diagnóstico da cidade, ver quais as áreas que estão com índice de infestação mais altos, que precisam ser priorizadas. E, além disso, o nosso comitê de mobilização se reuniu no dia 22, traçamos algumas estratégias, a participação do Exército, que deve entrar no próximo dia 17, a participação do nosso Defesa Civil com os voluntários. Então, diversas ações nesse sentido estão sendo já programadas para o final desse levantamento, nós entrarmos a partir do dia 10 já com ações concretas. Esses números que foram citados, representa um crescimento muito grande ou não é algo ainda que possa ser colocado como preocupante? Se você analisar os dados que você acabou de citar, ele ainda está dentro da normalidade. Ele ainda se parece muito com o vivido o ano passado durante todo o ano. Estão bem próximos. Mas a nossa preocupação é esse crescimento, começando agora, né, com as chuvas, com a vinda das chuvas e aumento das temperaturas, e a introdução do sorotipo 4, que é um sorotipo que nunca circulou em Campo Grande. Certo. Agora, em relação à prevenção, ainda há resistência das pessoas em manter seus quintais limpos, em evitar acúmulo de água, por mais que se fale tanto, que existam tantas campanhas? Sim, porque assim, em torno de 85% dos focos são encontrados residenciais. Então, as pessoas ainda em depósitos inservíveis, que é passível de monitoramento, que ele pode colocar para a coleta pública levar, ou que ele vai utilizar, mas que ele pode fazer uma manutenção periódica. O prato do xaxim, por exemplo, pode ser retirado, a calha pode ser limpa e desentupida, o pneu que não tiver utilidade, ele pode, ou que for utilizar, pode secar e colocar no local coberto. Então, são ações bastante simples que o morador pode estar fazendo após a visita e a orientação do nosso agente, que ajuda a controlar o mosquito e, com isso, diminuir os casos de dengue. Essa questão da dengue tipo 4, você poderia esclarecer um pouco melhor para que as pessoas possam compreender esse novo vírus, digamos assim? Porque é uma das variantes da dengue. A dengue é transmitida por 4 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Nós já passamos por epidemia pelo dengue 1, pelo dengue 2 e pelo 3. O dengue 4 ele ficou 29 anos fora do país e só foi reintroduzido novamente em 2010 lá por Roraima. Em Campo Grande agora nós já contamos isolado 38 casos de sorotipo 4. Então, assim, é uma das variantes, é um dos 4 sorotipos que transmite a dengue, né, e que nunca teve em Campo Grande. Então, toda a população, mesmo quem já tem dengue até por 3 vezes, ele pode pegar por uma 4ª vez. Então, essa é a grande preocupação com a entrada do sorotipo 4. Este ano, novamente, vão haver aquelas ações das visitas nas residências, vistorias nos quintais. Como que vão ser feitas as ações, Alcides? Bom, essa vistoria nos quintais, esse é o carro-chefe do programa da dengue. Então, nós fazemos de janeiro a dezembro, a cada 2 meses nós tentamos visitar todas as cidades.
toda a cidade, todas as casas, terrenos baldios, comércios, e fazendo ação de prevenção, coleta de foco, eliminação de foco, orientação ao morador, e borrifação com bomba costal motorizada nos casos notificados de dengue, procurando tentar cortar a cadeia de transmissão da doença. E essas ações, elas nunca param. Agora nós vamos tentar intensificar, além dessas ações, implantar com essas parcerias mais um efetivo para estar ajudando no combate à dengue. Que seria com o Exército que você mencionou. Que seria com o Exército a partir do dia 17 e com os voluntários da Defesa Civil também a partir dessa data. Você mencionou que as ações já começaram hoje. Sim, essa semana nós estamos fazendo um levantamento de índice rápido, fazendo uma amostragem da cidade para delinear quais os bairros estão com índice mais alto, acima de 1%, que precisam ser intensificados já a partir do dia 10. Ainda não tem essa amostragem de bairros, não tem ainda um índice? Não, nós fizemos um em outubro, de 15 a 19 de outubro, junto com o Líder Nacional, em todos os municípios do país, as grandes capitais foram feitos, e nós tivemos um índice relativamente baixo, a média de 0,6, mas alguns bairros, inclusive a região do Tiradentes, por exemplo, com 1,6, a região do São Francisco do Centro com 1,5, e alguns outros bairros parecidos com esses, que é onde nós estamos intensificando as ações. Mas de lá para cá, as chuvas se intensificaram, o calor continua sendo forte, então precisamos ter uma nova amostragem e junto com os casos notificados da nossa vigilância epidemiológica, vamos traçar as nossas estratégias, quais os bairros serão atendidos, quais as regiões serão atendidas primeiro e quais ações serão necessárias para cada região. Certo. Só para encerrar nossa entrevista, Alcides, mais uma vez, vamos recordar à população quais as maneiras corretas, o que podemos fazer para prevenir novos focos de dengue? Eu acho que assim, é bem simples mesmo. Olhar depósito, após cada chuva, ou pelo menos uma vez por semana, faça uma vistoria no seu quintal. O prato do xaxim, ele só é necessário para a água não escorrer. Para a planta não faz diferença nenhuma, ele pode ser retirado. Choveu, ventou bastante, às vezes a tampa da caixa d'água abriu, vamos dar uma olhadinha, fazer uma revisão, a calha, se caiu muita folha, vamos fazer uma revisão e olhar todo o quintal. Qualquer depósito inservível que possa acumular água, que não tem necessidade de estar lá, vamos colocar para coleta pública. Teve algum sintoma, febre, dores nas juntas, dor de cabeça e mais alguns sintomas, procure orientação médica, vá a uma unidade de saúde. Certo, eu acabei de conversar com Alcides Ferreira, ele que é chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica do CCZ aqui da capital. Alcides, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã com a nossa primeira edição. Para você, uma boa noite.